Prosseguindo com a maratona Heróis da Ação, hoje eu vou comentar o filme que alavancou a carreira do ator belga de artes marciais, artista marcial Jean-Claude Van Damme. O filme em questão é Bloodsport, ou Esporte Sangrento, ou, infelizmente, na tradução aqui, nossa, O Grande Dragão Branco. Enfim, vou comentar sobre isso mais pra frente. E antes de eu comentar sobre o filme, eu vou ler algumas informações extraídas do site Wikipedia. Bloodsport, ou Esporte Sangrento, é um filme de artes marciais americano de 1988, dirigido por Neil Arnold. O filme é estrelado por Jean-Claude Van Damme, com um elenco de apoio composto por Lee Ayres, Forrest Whitaker, um nome importante, tá? Donald Gibb, Roy Chiao, que também já apareceu no Operação Dragão, do Bruce Lee, e também em outros filmes, né? Que eles tentaram usar a imagem do Bruce Lee ali, não deu muito certo. Não, a sequência do Jogo da Morte, ele apareceu ali, mas apareceu também na Operação Dragão original. E Bolo Yang, olha só, o Bolo Yang também que apareceu na Operação Dragão, e, enfim, vocês já viram aqui que o filme tem um elenco de grande porte. O filme aqui, né, spoilers e tudo mais, né, enfim, deixa eu ler algumas informações aqui, sem dar muitos spoilers, tá? Baseado nas alegações, enfim, né? Enfim, aqui mais algum spoiler do filme. O filme foi o filme Bloodsport, né? Ou O Grande Dragão Branco. O filme foi comercializado como uma história real, enfim, uma história verídica. Foi um dos primeiros papéis principais de Van Damme e exibiu suas habilidades, lançando sua carreira como um astro de ação mainstream, um astro de ação principal no cinema norte-americano. O roteiro é baseado em muitas das alegações do lutador chamado, né, vou até dizer o nome dele aqui, mas não vou dar spoilers, Frank Dux, abordadas pela primeira vez na edição de novembro de 1980 da revista Black Belt. O verdadeiro Frank Dux atuou como coreógrafo de ação e consultor técnico de Bloodsport. Após seu lançamento, muitas das alegações de Dux foram contestadas, inclusive pelo co-roteirista Sheldon Lett, que alegou que Dux fabricou seu histórico de lutas e a existência do Kumite, que eu já vou comentar aqui mais pra frente. Bloodsport foi produzido e lançado pela Cannon Films em 26 de fevereiro de 1988. Apesar das críticas negativas, foi um sucesso considerável de bilheteria, arrecadando 50 milhões de dólares com um orçamento de 1,5 a 2,3 milhões de dólares. O sucesso do filme ajudou no ressurgimento do gênero cinematográfico de artes marciais nos Estados Unidos. Também foi identificado como um filme cult, filme bastante cultuado, e gerou uma série de filmes que inclui 4 sequências que, na minha opinião, são todas umas perfeitas bostas. Aqui temos uma controvérsia, olha só, não sei se outro canal já ressaltou isso. Olha que controvérsia meio que absurda, né, desse filme aqui. Em seu livro Real Bad Arabs, o acadêmico de mídia Jack D. Shaheen criticou Bloodsport por reforçar estereótipos anti-árabes. Puta, onde tá isso no filme? Vou continuar lendo aqui. Em particular, escreveu ele, o filme retrata os sírios como feios, sexualmente agressivos, pouco inteligentes e enganosos. Ou seja, né, o cara escreveu um livro aqui já dando aquela lacrada na época, né? Enfim, não sei que ano que ele escreveu essa merda de livro, mas obviamente eu nunca vou ler aqui, cara. Ele já começa a puxar, né, para uma classe de povinho especial aqui e obviamente dando aquelas lacradas, né? Enfim, uma controvérsia aqui que está relacionada com o filme Bloodsport ou O Grande Dragão Branco, enfim. Lida essas curiosidades sobre o filme, eu vou comentar aqui um pouco sobre o filme, mas sem dar muitos spoilers. Esse filme é o seguinte, já ressaltei no começo do vídeo. Ele alavancou a carreira do ator belga, astro belga Jean-Claude Van Damme, que anteriormente só fez uma participação como vilão em Retroceder Nunca e Desde Jamais, que eu analisei no sábado passado. Só que aqui é um filme de grande destaque do Van Damme, tá? Do Jean-Claude. E ele faz aqui um mocinho.
E, enfim, né, o mocinho, o herói, entendam como vocês quiserem. Mas é um filme que, obviamente, a história dele é muito simples. É um ocidental que ele acaba meio que desertando ali, né? Ele sai dos Estados Unidos e vai para Hong Kong participar de um torneio de artes marciais que é totalmente restrito. Ou seja, esse torneio não pode ter a divulgação de jornalistas e nada. É um torneio totalmente underground que ocorre no submundo de Hong Kong. Olha só que interessante. E por que o personagem do Jean-Claude Van Damme, que eu vou dizer aqui, o personagem dele é o Frank Dux. E por que o Frank Dux ele vai participar desse torneio? Porque ele vai honrar o sensei dele, que é o ator, né, que apareceu no filme Operação Dragão original com o Bruce Lee, Roy Chiao, tá? Ele vai honrar o sensei dele, que é o Shidoshi. Ele tem como objetivo honrar o sensei por conta de uma promessa que ele fez para o mesmo. E essa promessa eu não vou dizer aqui porque dá spoilers, né? Aí dar spoilers desse filme em demasia eu acho que seria cometer um ato de sacrilégio. Ele vai para Hong Kong, o Frank Dux, mas antes de ir, nós temos aqui um grande flashback, imagens do filme, aquelas imagens que eles deixam de uma forma bastante... aquela criatividade da época dos anos 80, as imagens da época mesmo, né? Retratando a história do Frank Dux, que ele era um garoto que cometia pequenos furtos, e quando ele vai furtar ali um pertence, né, desse ator que se tornaria o sensei dele, o Shidoshi, o Frank Dux ele é pego ali, né, numa aula numa situação onde ele vai aprender o significado de disciplina. Sim, o filme tem disciplina. Ele vai aprender o significado e ele vai ver que a vida não é apenas cometer furtos e fazer o que os coleguinhas fazem para ele ser aceito em um determinado grupinho. Não! Ele vai aprender o significado de disciplina e aí ele vai, ao mesmo tempo, né, aprendendo com esse personagem que é o Roy Chiao, o ator, né, o Shidoshi, né, e aí o Shidoshi ele deixa o Frank Dux, o jovem Frank Dux, treinando com o filho do Shidoshi. Mas primeiramente ele é meio que faz um favor para o filho do Shidoshi, né? Só que aí quando o jovem Frank Dux ele fala, pô, eu estou cansado de apanhar, de ser saco de pancadas do seu filho o tempo todo. Aí o Shidoshi fala, eu trouxe aqui para você me fazer um favor, não me questione, don't question me. Né? O filme tem falas tão icônicas que a gente lembra aqui, né? Te lembra de cabeça. Aí o jovem Frank Dux fala, eu não vou ser mais no saco de pancadas do seu filho. Só que ao mesmo tempo que o jovem Frank Dux ele estava ajudando o filho do Shidoshi, ele ao mesmo tempo estava aprendendo as técnicas de defesa pessoal e ataque para se livrar de determinadas situações onde ele teria de que usar essas técnicas. E olha só que interessante, esse momento do filme do flashback é muito interessante, que é o flashback do Frank Dux, personagem do Jean-Claude Van Damme aqui, representada numa versão mais jovem, né? Ele vai ajudar o filho do Shidoshi a se livrar de alguns moleques da escola. E aí o Frank Dux ele já mostra aptidões marciais, ele já mostra estar totalmente preparado. Só que aí ocorre algumas coisas no filme, né? A gente já está quase partindo para o final do primeiro ato. Ocorre algumas coisas que o filho do Shidoshi ele acaba morrendo. Eu não vou dizer aqui como ele morre, tá? Ele acaba morrendo. E o Frank Dux, agora já crescido, né? Agora sendo vivido pelo Jean-Claude Van Damme, ele se sente na obrigação de honrar a tradição, né? Do Shidoshi, né? O filho morreu, ele fala assim, não, agora eu vou honrar. E o Shidoshi fala, não, você não tem capacidade para honrar. Você não teve treinamento suficiente, né? Isso a gente sabe, né? Eu não vou dizer detalhadamente como eles falam ali, né? Mas só para vocês terem uma ideia, o Shidoshi fala, você não tem capacidade para ser um Shidoshi. Enfim, não é o Tanaka, né? O sobrenome do Shidoshi é Tanaka. Ele fala, você não é o Tanaka, you are not Tanaka. Aí o Frank Dux, ele, né, as falas, né, do roteiro, ele leva aquele ensinamento que o Bruce Lee, em vida, ele disse em várias entrevistas que não há um estilo marcial definido, né? Não há um estilo marcial definido ali. Enfim, assim, vamos dizer, não é definido, né? Já falei merda aqui. Não há um estilo marcial perfeito.
né? Que ele tem de expandir a técnica, ele tem de expandir os horizontes, a mente. E aí é o próprio aluno, o Frank Dux, que ensina para o seu professor, que é o Shidoshi Tanaka. Olha só que interessante esse momento do filme, o que faz com que o filme Bloodsport, ou Grande Dragão Branco, não caia na preguiça ou se torne datado, porque os ensinamentos de professor para aluno e de aluno para professor são muito, assim, vamos dizer assim, são deveras importantes não, né, cara? São frases emocionais, motivacionais, na verdade, né? Não é emocionais, não. São frases motivacionais. É por isso que eu não gosto de editar vídeos. Eu gosto de cometer erros e depois corrigir aqui no vídeo mesmo. Acho que quem edita é coisa de frouxo, na minha opinião. Então são frases motivacionais de professor para aluno e de aluno para professor. Aí, o Frank Dux, Jean-Claude Van Damme, ele mostra novamente suas aptidões como artista marcial, flexibilidade e tudo mais, e ele treina rigorosamente com o seu sensei Shidoshi Tanaka, e ele aprende a arte do ninjitsu, tá? Ele aprende todas as técnicas que o Shidoshi Tanaka ele ensinaria para o filho. Agora que o filho dele morreu, ele ensina para o Frank Dux. Outra coisa que eu quero ressaltar aqui, Bloodsport, o esporte sangrento, ele tem uma trilha sonora bastante impactante, né? Por conta da adrenalina e tudo mais, né? Enfim, tanto na parte musical como na trilha sonora original, que quem compôs a trilha sonora original foi o Paul Herzog, tá? E quem canta, na verdade, a faixa Fight to Survive é o Stan Bush, tá? E o Stan Bush, ele não está acreditado na trilha sonora do filme como a faixa, né, que muitos conhecem, né, Fight to Survive, ela é interpretada pelo Paul Herzog. Uma curiosidade aqui do canal Tape 360. Enfim, cara, esse filme é um filme que ultrapassou as barreiras do tempo. Temos o torneio lá, né? O torneio, o Kumite, né? O torneio Kumite. E temos o Bolo Yang fazendo novamente o vilão. Ele é o Chong Li, é um lutador bastante temido. Enfim, cenas de luta muito bem coreografadas. O próprio Van Damme, ele disse, né, que as coreografias ele exigiu, né, o pessoal da equipe lá exigiu que fossem coreografias perfeitas. O personagem do Jean-Claude Frank Dux, ele é um desertor, ele saiu dos Estados Unidos e está sendo procurado pelo exército, né, acabou saindo lá sem permissão do exército. Ele era oficial do exército para disputar esse torneio em prol de honrar o seu sensei Shidoshi, tá? Aí eu vou falar um pouco aqui sobre a forma como esse filme foi traduzido no Brasil, O Grande Dragão Branco. Eu acho, na minha opinião, que O Grande Dragão Branco, ele tira muito do impacto do título original do filme, que deveria ser Esporte Sangrento. Aí deixaram esse filme Esporte Sangrento como o título de um filme que não é muito impactante, né, que se chama Only the Strong, né, Apenas os Fortes Sobrevivem, que é um filme relacionado com capoeira. Enfim, né, é uma coisa brasileira, né, cara? Brasileiro às vezes faz merda, né? Mas aqui deveriam ter deixado com o Esporte Sangrento. Bom, o vídeo já está chegando ao fim, eu não vou contar o filme todo. O filme tem grandes atuações, tem aquela pegada emocional, motivacional, tudo mais. O pouco que eu contei aqui já deixei claro aqui que é um filme que ultrapassou as barreiras do tempo. O filme, de certa forma, foi baseado numa história verídica. Enfim, eu acho que não é nem necessário analisar esse filme Bloodsport ou Grande Dragão Branco. Não é necessário, cara. Se eu fosse avaliar esse filme, eu daria nota 9.1, 9.9. O filme ainda, ele vale a pena ser revisto. Ele não é um filme trash, tá? Então, ele não é um filme trash, é um filme até divertido, mas ele tem uma pegada motivacional muito forte. Fiquem ligados no canal que próximo sábado estarei voltando com mais um filme relacionado com a carreira do ator belga Jean-Claude Van Damme. Eu sou o Tape 360 e você está no canal Tape 360.